Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algo um pouco diferente do que eu sempre mostro aqui. Hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode trabalhar na costura assim, com moldes diferentes. Vou ensinar vocês a fazerem os próprios moldes para fazer blusinhas. Pode ser uma blusinha de uma alça só, como pode ser um top, alguma coisa mais diferente. Bem fácil, você também vai conseguir com calças, bem simples. E assim, te dá uma liberdade para você criar as coisas na costura, né, da forma que você vê por aí. Às vezes uma blusa que você gostou, alguma coisa, você pode adaptar e tentar fazer sozinho em casa. Não necessariamente você vai precisar do molde, você vai aprender a fazer o molde sozinha. Isso serve para todos os projetos? Não, alguns projetos não vão dar certo, mas algumas coisas básicas, sim. Aqui nos vídeos do canal eu sempre uso essa técnica e várias vezes eu fiz os meus próprios moldes, mas eu resolvi condensar tudo num vídeo só para ficar mais fácil para vocês verem. Então agora a gente vai precisar do quê? De um papel para molde mesmo, para fazer moldagem, ou esse papel manteiga para você fazer. E aí precisa de uma tesoura maior, um lápis, né, para você marcar o tecido, ou um giz de tecido, ou ainda uma caneta que sirva para marcar tecidos também. E aí régua, alfinete, né, a fita, essa reguinha aqui, e uma régua de costura dessa mais firme. Os alfinetes são super importantes para a gente marcar tudo bem certinho na hora. E aí o que a gente faz? Para você pegar um molde de alguma blusinha que você viu e queira fazer, você pode usar uma blusa que você tem em casa e que te sirva super bem. O importante é que você observe o tecido. Por exemplo, dá para você transformar um vestido numa blusa, coisas desse tipo. Dá para fazer uma blusinha de alça, uma blusinha de uma alça só. Você precisa só de uma base, que é uma blusinha que te sirva, que você goste. E aí a parte da manga, tudo isso você pode criar à vontade no molde que você vai fazer em casa. Então, como eu ia dizendo, você pode usar o papel desse de culinária. Se eles forem pequenos, você pode juntar um ou outro com uma fita, né, um durex, qualquer que seja. E aí você consegue usar o molde. Depois você vai pegar uma blusinha que você goste, que te sirva bem, e colocar ela em cima do papel e a mão e desenhando ao redor dela com mais ou menos uns 5 centímetros. O importante é que o tecido que você for fazer a sua blusinha seja igual a da blusinha que você está pegando, bem semelhante em elasticidade, né? Para não ficar com um tamanho diferente. Depois, na hora que você cortar e experimentar. Então, se for um tecido mais firme, algo mais, né, sem muito elastano, aí você tem que observar isso também. Depois é só você marcar, né, na sua folha aí de papel manteiga, deixando esse espaço aqui para você fazer os ajustes depois da costura, mais ou menos. Não precisa ser igualzinho, né, grudado, porque aqui a sua blusa já está acabada e, no caso, o molde você vai ainda fazer a parte da costura, etc. E depois disso, você vai fazer o quê? Você vai dividir no meio para ver se os tamanhos estão iguais, se ele está simétrico. É importante que esteja simétrico. Se você for fazer a parte do top, aqui ó, essa parte que eu cortei só do bustier. Então, se você for trabalhar depois a alça, faça uma medida do tamanho que você quer a alça. Aí você pode, à mão livre, fazer aqui o decote da cava da blusa, o quanto que você vai querer. Depois de dobrado no meio o molde e tiver simétrico, aí sim você vai passar para o tecido que você quer recortar. Então vejam, como eu tinha dito, esse é um tecido que ele é bem elástico. Eu não vou usar aqui com ele com um linho, por exemplo, que não vai ser tão elástico, né? Vai dar uma diferença grande. Então, não dá certo.
Então, atentar que daí pode ficar diferente o tamanho, as medidas do tecido, né, para as medidas do seu corpo. Então, você tem que fazer esse cálculo se for, de repente, utilizar uma peça diferente. A outra coisa importante também é você observar que as costas, às vezes, vai ser um decotezinho maior, não vai ser um decote igual. E que a parte das costas também esteja do mesmo tamanho da parte da frente, né? Então, vejam aqui. Tudo bem porque eu vou juntar aqui um lado com o outro, marcar direitinho, mas vejam que a parte das costas da blusa ela é mais baixa do que a parte da frente. Essa é uma blusa que vai ter uma alcinha. Aqui no caso não tem problema, eu vou juntar aqui. E claro, depois que você tiver feito o seu molde, você meça direitinho. Todo preparo é importante na costura antes de ir para a máquina, não é mesmo? Antes de cortar errado o seu tecido. Então a gente vai medir direitinho, ver se está ok. E aí, como eu disse, você vai ver se está tudo simétrico, né? Verificar mais ou menos onde você vai querer colocar as alças. E aí, dobrar no meio, para ver se aqui está certinho com esse lado e se o de baixo também. Depois você vai colocar o tecido bonito com o lado bonito, isso é importante prestar atenção, vendo se está tudo bem simétrico, e aí passar na máquina de costura. Para esse tipo de blusinha com a alça, uma alça só, eu peguei uma blusinha básica e desenhei. Depois eu criei à mão livre uma alça para cima, respeitando a parte do decote que eu sei que ficaria bom em mim. Só mesmo trabalhei na alça para cima. E aí a mesma coisa, a gente vai dividir no metade o molde e ver se as partes que são a parte aqui das costas e da cintura, eles estão certos. Se estão na medida certa, se não tá um passando muito o lado do outro. A parte do bustier é a mesma coisa. Eles têm que estar simétricos. E aí, quando você vai colocar a alcinha bem no meio, aqui tá o tecido com a parte bonita. E essa aqui é uma alça um pouco mais grossa. Que eu faço o quê? Eu corto um tecido um pouco maior e divido ele na metade para fazer uma alcinha. No caso aqui, eu vou colocar o lado bonito com o lado bonito também e depois eu vou desvirar tudo. Passar na máquina e depois vou desvirar aqui com o auxílio de uma caneta. Você também tem a opção de fazer um molde a partir de uma calça sua que você goste. Também ensinei a fazer esse projeto aqui e hoje vou dar uma dica para vocês do molde. Eu peguei uma calça, aqui não é uma calça que tem muito stretch e eu vou trabalhar também num tecido que não tem muito stretch. É uma calça mais larguinha que eu gosto muito e sei que me serve bem e aí eu usei ela de molde nesse projeto. Aqui eu marquei direto no tecido e depois eu cortei. Também ensinei a fazer ou assim direto, já dobrado, ou você fazer de outra forma, com uma calça mais colada, desenhando o estilo que você quer da parte final da calça. Aqui eu vou fazer uma calça igualzinha, então dessa forma eu não vou ter muito espaço para criatividade, eu vou só copiar mesmo. Então eu pego, dobro o tecido aqui já. A calça também tá dobrada e aí eu vou marcar o tecido já direto, não vou usar nenhum molde. A mão livre mesmo, usando um giz, deixando sempre um espaçamento. Você pode depois medir com as réguas, com a fita métrica, essa régua aqui mais dura também.
E com o giz você vai marcando a calça. Pode usar também aqui uma caneta para tecido. Então aqui também é a mesma coisa, você pode também pegar esse molde para fazer uma saia, uma calça que te sirva bem, você pode pegar um molde e fazer, né, uma saia, você vai fazer... Só lembre aqui que a altura, de repente, tem que bater, né? Você pode pegar esse molde e fazer uma cintura mais alta. Então existem muitas ideias que você pode implementar a partir tirando o molde de uma peça que você já tem mesmo. Só prestar atenção, né, que se você for fazer uma saia, alguma coisa depois, você não vai fazer até o cavalo, né? Você vai fazer perto ali, ou se for fazer o tamanho. Aqui no caso, ó, eu já vou marcar. Se você for querer desenhar agora um molde de uma calça, de repente uma calça mais com a boca mais aberta e tal, uma calça boca de sino, né? Você vai querer que ela seja mais ajustada em cima e só a partir do joelho, mais ou menos, que ela comece a alargar, né? Então aqui eu tô fazendo o molde direto no tecido de uma calça que eu sei que me serve bem e ela tem um modelo mais justinho. É um tecido de stretch também. Importante você deixar o cavalo bem para fora, bem marcado, para quando você fizer aqui o molde também o cavalo fique certinho, ó. Não adianta você deixar ele muito menor. E o tecido que eu tô usando, então, é um tecido igual. Então, vejam, aqui eu fiz já com o tecido dobrado, marquei, ok? E como eu disse, eu quero que ela comece a crescer um pouco acima do joelho, eu quero que ela comece a ficar essa parte mais larguinha. Então aqui eu vou construir a partir da minha ideia aqui. Essa é uma calça que eu fiz um projeto aqui e também ficou super legal. Depois vocês podem até ver aí no canal. Aí você vai marcar importante você usar a fita métrica para saber que se você marcou do mesmo tamanho dos dois lados. E depois eu seguir o mesmo passo, que é o que? Você colocar a roupa que você pegou como molde, prender com o alfinete e marcar no tecido. Mais ou menos o que eu fiz com a calça. A questão é que depois com a calça a gente vai ter que cortar. E aí na hora de cortar é importante você prender com o tecido com o alfinete. Essa blusinha aqui eu já copiei de uma blusinha que eu tinha feito, ó. Na hora de você depois costurar, você vai arrumar tudo com o alfinete e ajustar, ó. A mesma coisa a calça, você pode depois ajustar a cintura, diminuir um pouco o cavalo. Você pode fazer os ajustes já enquanto você faz o molde. É mesmo uma referência só a peça de base que você vai usar. Como nessa calça. Eu quis depois fazer uma parte da cintura um pouco maior. Então usei aquela calça como modelo e depois aqui eu fiz do tamanho que eu queria. Um pouco diferente dessa calça que eu usei aqui como modelo. Para isso, ó, eu cortei um tecido mais ou menos desse tamanho
e vou costurar aqui na parte da calça, deixando aqui uma abertura para depois colocar o elástico e costurar o elástico. Então aqui eu subi a calça e fiz ela ter um cos aqui um pouco maior. Importante sempre lembrar de costurar o lado bonito com o lado bonito. Essas coisas daí já são básicas da costura, né? Mas às vezes o tecido é muito semelhante. E sempre deixar um espaço para costura que não seja muito justo em cima, porque depois a gente faz os ajustes. A cada etapa também é muito importante você experimentando, vendo se o tecido ficou bom e se serviu bem em você. Então esses são alguns exemplos de coisas que eu já fiz aqui no canal, mas que eu resolvi condensar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido e que dê ótimas ideias para vocês criarem projetos maravilhosos aí e costurar por vocês mesmos. Até a próxima!